da Catedral de Lisboa, António Duarte, que nos irá presentear com os repertórios mais influentes na Europa. Pedimos que desliguem os vossos dispositivos eletrónicos ou que coloquem em modo avião. No final do concerto, haverá uma visita ao instrumento a quem tiver interesse. Obrigado pela vossa presença e bom concerto. Muito boa tarde a todos. Eu agradeço a vossa presença e vou passar a dar algumas explicações sobre as peças que vou executar. O programa apresenta música do século XVI, XVII e XVIII, desde António de Cabezón, que nasceu em 1510, a John Alcock, nascido em 1715. Estes autores musicais são portugueses, espanhóis, holandeses, alemães e ingleses. Há assim várias épocas e autores de diferentes tradições musicais de diferentes países. A primeira peça é de Pedro de Araújo, um compositor e organista que exerceu a sua atividade na Arquidiocese de Braga, tendo sido mestre de coro e professor de música no seminário desta cidade. A obra que vamos ouvir sobre o Salve Regina é construída sobre as primeiras notas do Salve Regina, de um Salve Regina gregoriano, que as notas são Lá, Sol, Lá, Ré, e a obra toda desenvolve-se em torno destas notas. O tema será, portanto, isto, Lá, Sol, Lá, Ré. O Pedro de Araújo modifica ligeiramente o Sol, faz um Sol sustenido e passa a ser isto. Mas isto são as primeiras notas de Salve Regina e são as notas que dão origem a toda a peça.
De seguida, vamos ouvir uma obra de António de Cabezón. António de Cabezón e o autor que se segue, Pablo Bruna, são ambos compositores e organistas espanhóis que têm a particularidade de serem cegos quase desde a sua nascença. No entanto, existe uma tradição bastante grande de verem invisuais a tocar órgão, e muito bem, e também de compositores para órgão que são invisuais. Existe, aliás, em Paris uma escola muito boa, excelente, de organistas cegos. E muito recentemente houve vários organistas cegos de elevadíssima qualidade. Cabezón foi um compositor e organista muito célebre no seu tempo e que serviu o rei de Espanha. O título desta obra chama-se Diferências sobre El Canto del Caballero, e o termo diferências significa variações. E existe uma canção nesta obra que deriva provavelmente de um canto de chão ou de um canto gregoriano, e Cabezón utiliza esse canto para construir esta obra. Portanto, ele começa por fazer uma harmonização do canto e de seguida vai fazendo variações, usando sempre a canção como base da sua composição. Ele apresenta, neste caso, são 5 variações sobre a canção. A canção, eu posso exemplificar, a canção é esta. Isto é a base da canção e, por exemplo, uma variação que ele faz logo a seguir, na segunda variação, será isto. Ele faz, em vez de fazer isto, ele varia assim. São estas pequeninas variações que se chamam também glossas, são variações sobre a canção, e que ele vai fazendo, apresentando 5 variações.
seguida vamos ouvir de Pablo Bruna, também um compositor espanhol do século XVII, que foi também um organista muito célebre na sua época e que serviu como organista em Darroca, toda a sua vida passou em Darroca, na província de Saragoça. A sua obra, O Tento de Mão Direita, é destinada ao órgão espanhol, que tem como órgão português o teclado dividido ao meio. Isto significa que eu tenho registros para a mão esquerda, que estão deste lado, e tenho registros para a mão direita, que se encontram deste lado. E eu posso registar de uma forma diferente a mão direita e a mão esquerda. Por isso, este tento chama-se de mão direita, porque eu vou fazer um solo na mão direita, com um registro mais, que se ouve mais do que a mão esquerda, para se fazer de solista, e enquanto isso a mão esquerda está apenas a fazer o acompanhamento. Este tento tem 3 secções. A primeira é bastante melódica, assim como a última também, e eu vou utilizar o registro de corneta, que tem este som. E no centro, portanto são 3 secções, esta é a primeira e a terceira. A secção central é uma secção em ritmo ternário, muito mais de caráter muito mais rítmico, e eu vou usar nessa secção o registro de clarim, que é uma palheta, é uma trombeta, digamos assim, que tem este som. E o caráter desta secção, como eu disse, é um caráter muito mais rítmico.
De seguida, vamos passar a compositores de outras origens. E Svelink é um compositor e organista holandês e que teve a particularidade também de ser um grande professor de órgão. Ele deu origem praticamente à escola do norte da Alemanha, formando numerosos alunos e excelentes organistas, que teve o seu expoente máximo em Bach. Ele desenvolveu um trabalho notável e dele vamos ouvir duas obras que contrastam bastante uma com a outra. Uma é uma toccata, e portanto é uma peça brilhante, e outra é uma fantasia, que é uma peça mais íntima e muito expressiva. Uma particularidade, enfim, comum às duas obras é que o Svelink explorava muito os ecos. Ele gostava muito dos ecos, também porque os órgãos holandeses muitas vezes tinham vários teclados e era possível imitar, digamos assim, os ecos. Mas os ecos também se podem fazer, e eu aqui, como tenho um só teclado, e o próprio Svelink também o faria, é fazer em diferentes oitavas. Isso também era muito usado. E eu posso fazer, por exemplo, eu posso fazer, por exemplo, isto, e depois faço um eco numa oitava diferente. Não sei se o eco aqui é em duas oitavas diferentes. E é este sentido do eco que está bastante presente nestas duas obras, a toccata mais brilhante e a fantasia. A fantasia, vão ver que utiliza mesmo muito os ecos, que era uma técnica de composição muito em voga na altura.
Vamos de seguida ouvir um outro autor alemão que nasceu em Stuttgart, beneficiando por isso de um ambiente musical muito rico e Froberger passou grande parte da sua vida em Viena e foi um músico muito famoso e muito reconhecido. E viajou bastante, esteve em diferentes países, sempre como exercendo as suas atividades como organista e também como cravista. Em Viena ele foi organista de corte e ele tinha, acho que uma das características mais fortes da sua obra é precisamente a invenção temática, ou seja, o Froberger tinha uma grande, e a obra que eu vou tocar, o Capricho, acho que ilustra bem a sua capacidade de variação temática. Isto significa que Froberger tem uma grande invenção em termos de temas que dão origem às suas obras, mas também depois de variar esses temas. Este Capricho que eu vou tocar tem 5 secções, em que ele varia o tema, é sempre o mesmo tema que ele explora, mas ele vai variando o tema. Por exemplo, ele no início, o tema é este. Isto é o tema que ele vai usar durante a sua obra, só que ele vai variar ritmicamente, vai introduzir alterações neste tema. O que passa, ele é assim, mas depois ele também faz isto e vai explorar uma segunda secção toda com base nesta variação e depois vai introduzindo outra variação que ele tem mais na terceira secção. Será esta? É sempre, o tema está sempre lá presente, mas há uma variante rítmica. Depois introduz uma nova variação, que é esta. E, por fim, ele faz uma espécie, dobra o valor de cada nota. E, em vez de fazer isto, ele faz isto.
Portanto, as notas passam a ter o dobro do valor. São, portanto, 5 secções, e que eu vou usar também para fazer de contraste em cada secção, vou variando também a registação.
Em seguida vamos entrar no século XVIII, com a música de Carlos Seixas, e os objetivos musicais são agora completamente diferentes. Estamos em pleno século XVIII e abandonamos a construção muito elaborada, há diversas vozes, e passamos a ter muito mais a presença da melodia. A música passa a ser menos complexa e torna-se um pouco em melodia acompanhada. Isto no Carlos Seixas é particularmente evidente. A mão direita faz uma parte muito melodiosa, uma melodia, e a mão esquerda acompanha de uma forma bastante simples. Seixas é um dos grandes compositores portugueses, de origens de Coimbra, e as suas sonatas são extremamente conhecidas em todo o mundo e muito tocadas. A maior parte das sonatas tem 2 andamentos. Um primeiro andamento muito melódico e muito livre, digamos assim, e de seguida costumam ter o minuete. O minuete que é em ritmo ternário, em subdivisão ternária, e que é bastante mais curto e é claramente mais, tem uma particular, é mais rítmico, digamos assim, perde um pouco o caráter melódico do primeiro andamento e passa a ser bastante mais rítmico, como uma dança. A primeira sonata, neste caso, tem 3 andamentos, o que não é a forma mais usual, mas introduz, para além do andamento inicial, que é muito melódico, e o andamento final, que é o minuete, tem um adágio pelo meio. A segunda sonata já obedece à forma de 2 andamentos e também termina com o minuete.
Para terminar, ouviremos dois voluntários de dois autores ingleses, Alcock e Stanley. O voluntário é uma peça inglesa, em geral com dois andamentos também, tal e qual como as sonatas do Seixas, e que se destina às celebrações religiosas. Há um primeiro andamento, em geral, bastante solene e majestoso, que acompanha o cortejo de entrada da celebração, e o segundo andamento é, em geral, também solene, mas mais vivo e destinado ao cortejo de saída. Ambos estes andamentos e os próprios voluntários, na generalidade, são muito majestosos e traduzem muito bem a solenidade dos cortejos de entrada e saída nas grandes catedrais.
Enquanto esperamos a chegada do professor António, apenas recordar os próximos concertos: na Corrilhã, Arte e Improvisação; no Freix, Explorando o Órgão Expressivo; em Calheiros, dia 23, Entre Flautados e Palhetas; e o concerto de encerramento na Matriz de Ponte Lima, o Tesouro Ibérico. Agradecer também à Paróquia pela assistência do espaço e também à Diocese de Viana pelo apoio. Recordar apenas que a seguir vai haver uma visita ao órgão, portanto, quem quiser subir ao órgão, conhecer um pouco mais sobre o instrumento, pode-se juntar aqui à frente. E pronto, e esperamos que o professor António Duarte desça